Certo, Ruana, vamos aqui para a explicação da sua planilha, tá? Então, nosso objetivo é o concurso do TJ Piauí, né? Para o seu cargo, o cargo de enfermeiro, tá? E o último edital cobrou essas disciplinas, tá? Português, tá? Algumas disciplinas aqui de saúde, né? Biossegurança, clínica médica, infectologia, centro cirúrgico, imunizantes, oncologia, legislação do SUS, saúde mental, urgência e emergência, tá? E essa matéria aqui que é raciocínio lógico, tá? É mais voltada para a matemática, tá bom? Beleza. Então, o que a gente pode perceber é que português tem um peso muito grande, tá? 30 questões só de português, tá bom? Então, temos que preparar muito bem em português, tá? E essas outras disciplinas aqui, né, 70 pontos, dividido entre todas essas matérias, tá bom? Beleza. Ainda não temos edital divulgado, ainda não temos inscrições, nem data de prova, tá bom? Certo. Vou explicar agora para você a sua planilha guia por guia, tá? Então, guia capa, edital, fases revisão, o que mais cai, questões da semana, tarefas e feedback, tá bom? Beleza, vamos começar aqui pela capa, tá? Então, na capa, eu falo basicamente as matérias que você vai estudar no dia, tá bom? Então, aqui, ó, no primeiro dia, segunda-feira, português e biossegurança, tá? No segundo dia, clínica médica e legislação do SUS, tá? E isso se repete, tá? O que você estuda na segunda, você estuda também na quarta e na sexta, tá? O que você estuda na terça, você estuda na quinta e no sábado, tá bom? O domingo fica livre para você estudar da forma que você quiser, certo? Aí, cada divisão dessa é um tempo de estudo de 50 minutos, tá bom? Então aqui, ó, 50 minutos de português, 50 minutos de biossegurança, tá? Vamos utilizar a técnica Pomodoro, tá? O que essa técnica diz? Diz que a cada 50 minutos de estudo com concentração total, você descansa 10 minutos, tá bom? Então, nesses 50 minutos, você vai estudar realmente focada no seu material de estudo, sem distrações, tá? Sem celular, sem conversa com outra pessoa, sem televisão, sem abas da internet aberta, tá? É basicamente o estudo concentrado, tá? Dedicado ao seu material, tá bom? Beleza. Aí estudou os 50 minutos, você descansa 10. Vai no banheiro, toma água, dá uma caminhada, tá? Quando retornar, retorna para a próxima matéria e estuda mais 50 minutos, tá bom? Beleza. Perceba que, apesar de termos várias matérias no edital passado, vamos começar com 4 matérias só, tá? E 2 tempos de estudo, tá? Sei que você tem mais tempo de estudo disponível, mas vamos começar pequeno, até você se adaptar, até seu corpo, sua mente se adaptarem à rotina do estudo, tá bom? Então, temos que criar o hábito primeiro do estudo, para depois colocar mais disciplinas, tá bom? Então, por enquanto, 4 disciplinas e 2 tempos de estudos diários, tá bom? Beleza. Então, a capa foi explicada, tá bom? Já falei do edital também, tá? Temos aqui a guia Fases Revisão, tá? Nessa guia, eu explico a metodologia do estudo dividido em 4 fases, tá? Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 3.1, tá? Certo. Cada fase tem sua ênfase, tá? Então, fase 1, a ênfase é a resolução, a teoria, tá? Fase 1, teoria, mais focada para a teoria, tá? Fase 2, esquematizações e resumos. Fase 3 e fase 3.1, o objetivo maior é fazer questões, tá? Fase 1 é bem inicial, tá?
Como você já conhece a maioria das matérias de saúde, tá? Você já viu na faculdade, então já vamos começar na fase 2. E português também você já viu por toda a sua vida, né? Ensino fundamental, médio, faculdade, tá bom? Então já vamos começar na fase 2, até pela brevidade do concurso, tá? Porque o concurso deve sair em breve, beleza? Aí, quero que você dê uma lida na descrição de cada fase, tá bom? Para você ver o que consiste cada fase, tá? Essa informação está aqui na guia Fases Revisão, mas também está no e-book que eu vou mandar para você, tá bom? Beleza. Aqui temos a guia O Que Mais Cai, tá? Nessa guia eu trago as matérias e os assuntos do seu concurso, tá bom? E divido ele em cores por relevância, tá bom? Então, o que está em azul é um assunto muito cobrado, de grande importância, tá bom? O que está em verde é um assunto de importância mediana e o que está em vermelho é um assunto de importância pequena, tá? Então, a nossa ideia, claro, é ver todo o edital, tá bom? Mas, se por acaso não der de ver todo o edital, vamos dar prioridade para o que está em azul, para o que está em verde e depois para o que está em vermelho, tá bom? Beleza. Certo. Aí aqui nessa planilha, nessa guia, O Que Mais Cai, eu quero que você preencha 3 colunas, tá? Você vai preencher a coluna aula, a coluna acerto e a coluna erro, tá bom? Beleza. Aí você vai estudar português lá pela primeira vez e, por exemplo, o primeiro assunto é ortografia. Aí você vai preencher aqui, beleza, aula 1, ortografia, tá? Aí, após a sessão de estudos, você fez determinada quantidade de questões e teve acertos e erros, tá? Aí você vai preencher aqui, ó, a quantidade de acertos, por exemplo, 15, tá? E, por exemplo, errou 5, tá bom? Então, a planilha já vai dar o percentual de acertos para você aqui automaticamente, tá? 75% de acertos, tá bom? Da mesma forma, você foi lá na aula 2 e, por exemplo, é o assunto morfologia, tá? Então você vai colocar aqui aula 2, morfologia, tá? E vai colocar a quantidade de acertos. Por exemplo, acertou 10 e errou 2, por exemplo, tá? Ou acertou 8 e errou 2, tá? Então aqui 80% de acertos, tá bom? Então, diante disso, tá? Vou só alterar aqui para a gente ter uma, tá? Por exemplo, acertou 20 e errou 16, tá? Então, diante disso, eu vou ter parâmetros para adaptar a sua planilha, tá? Então aqui, ó, o que a gente pode perceber? Podemos perceber que você está com percentual baixo em morfologia, 56%, e está com percentual alto em ortografia, tá? Então, o que a gente pode fazer nesse cenário? Podemos tirar tempos de ortografia e jogar para morfologia, tá? Para ter um equilíbrio ali entre os assuntos, tá bom? Beleza. Da mesma forma, tá? Podemos fazer ajustes entre as matérias, tá bom? Então, se você está com um percentual de 75% de acertos em português, tá? Mas está com um percentual de 58% em biossegurança, então podemos tirar tempo de português e jogar para a biossegurança, tá bom? Claro, eu estou explicando isso só para você ver o sentido do preenchimento das questões, tá bom? Mas esse ajuste sou eu que vou fazer, tá? Eu só quero que você preencha essas três colunas aqui, tá? Aula, acerto e erro, tá bom? Beleza. Aí, quando você preenche na guia O Que Mais Cai, ela já vem automaticamente para cá, ó, para a guia Questões da Semana, tá? Já preenche automaticamente aqui, tá? Nessa coluna acumulada, tá? E também preenche esse gráfico, tá? Então, esse gráfico a gente pode perceber que o que está mais próximo do centro
é o que você está com percentual baixo, no caso aqui biossegurança, tá? E o que está mais afastado do centro é o que você está com percentual alto, português, por exemplo, tá bom? Beleza. Então, guia, o que mais cai, você vai preencher só essas 3 colunas, tá bom? Certo. Deixa eu apagar aqui só para não ficar no histórico. Aí temos a guia questões da semana, tá? Nessa guia questões da semana, além de vir o percentual da outra guia, nessa coluna aqui, você vai preencher essas 2 colunas aqui, ó, acertos e erros, tá bom? Essas 2 colunas, você vai preencher toda semana, tá? Por exemplo, acertou 15 e errou 4 aqui. E toda semana eu vou zerar elas, tá bom? Diferente da guia, o que mais cai, que vai ficar acumulada, tá bom? Beleza. Em relação às questões, eu vou mandar outro vídeo explicando só o preenchimento dessas questões, tá? Para esse vídeo não ficar tão longo, tá bom? Beleza. Aí temos aqui a guia tarefas, tá bom? Na guia tarefas, eu faço um detalhamento, eu digo como você vai estudar em cada matéria, tá bom? Então, temos aqui, ó, meta 1, que representa a semana 1, tá? E temos as matérias português, biossegurança, clínica médica e legislação do SUS, tá? Essas são as matérias que você vai estudar na semana 1, na meta 1, tá? Beleza, aí temos aqui, ó, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4 e tarefas extras, tá bom? Beleza. Perceba que cada tarefa representa um dia de estudo da matéria na semana, tá? Então, tarefa 1 de português representa o dia 1 de português na semana, tá? Então, tarefa 1 de português, segunda-feira. Tarefa 2 de português, quarta-feira, tá? Tarefa 3 de português, sexta-feira. Da mesma forma, aqui, ó, vamos lá para clínica médica. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. Tarefa 1 representa o dia 1 de clínica médica, que é a terça-feira. Tarefa 2, quinta-feira. E tarefa 3, o sábado, tá bom? Então, cada tarefa representa um dia de estudo da matéria na semana, tá bom? Então, aqui, ó, temos as tarefas regulares. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4. E temos as tarefas extras, tá? Algumas tarefas extras, tá? Então, a ideia de ir para a tarefa extra é quando você esgotou a semana e ainda sobrou tempo, tá? Então, por exemplo, em português, você fez tarefa 1, fez tarefa 2, fez tarefa 3 e ainda sobrou tempo para estudar português na semana, aí você passa para a tarefa extra, tá bom? Então, tarefa extra é um complemento, é para o caso de sua velocidade de leitura, a sua evolução ser maior do que a minha previsão, do que minha estimativa, tá bom? Beleza. Aí, eu quero que você me diga se você bateu ou não a tarefa, tá? Como você vai fazer isso? Você vai pintar de verde, aqui, ó. Se bateu a tarefa, bati tarefa 1, pintei de verde. Bati tarefa 2, aqui, ó, pintei de verde. Se por acaso você não bater a tarefa, aí você deixa em branco, tá bom? Porque eu vou entender que você não bateu aquela tarefa, tá? Entretanto, se você bateu a tarefa de forma parcial, aí eu quero que você pinte a tarefa de amarelo e me diga até onde foi, tá? Então aqui, ó, se por exemplo, era previsto para ir até a página 47 e você foi até a página 45, aí você coloca aqui para mim, ó, fui até página 45, tá bom? Porque aí eu vou ficar ciente da sua evolução e vou montar as próximas tarefas, as tarefas da meta seguinte, da semana seguinte, tá bom? É basicamente isso. Então faça isso para todas as tarefas, para todas as disciplinas, tá bom?
Então, bateu tarefa, pinta de verde. Não bateu tarefa, deixa em branco. Se bateu tarefa de forma parcial, pinta de amarelo e diz até onde foi, tá bom? Beleza. Por fim, temos a guia feedback, tá? Nessa guia feedback, aqui nesse espaço, eu sempre vou dar um feedback da semana anterior, tá? Vou dizer como é que você foi e vou dar orientações para a semana seguinte, tá? Vou dizer como você vai proceder na semana seguinte. Beleza? Além disso, sempre temos uma dica para a semana, uma motivação para a semana e um desafio para a semana, tá bom? Então aqui, ó, vai ter links. É só você copiar esse link e colar no navegador de internet que vai carregar automaticamente ou um vídeo ou um artigo interessante, tá bom? Beleza. Aqui temos a meta para a semana, tá? Então aqui, ó, eu estimo, né, eu prevejo uma quantidade de questões, um percentual de acertos e a quantidade de horas, tá? Tempos de estudo e a quantidade de horas, tá bom? Cada tempo de estudo 50 minutos, então 3 tempos de estudo dá por volta de 2 horas e meia, tá? Certo. Aí quando você me enviar a planilha, eu vou fazer um checklist aqui, ó, de acordo com essa legenda, tá? Então, se você bater a meta, eu vou pintar de verde para dizer que você bateu a meta, tá? Se você bateu a meta e ultrapassou, tá? Bateu a meta além do limite, então aqui era previsto 55% e você fez 60%, aí eu vou pintar de azul para dizer que você bateu a meta com destaque, tá? Se você quase bateu a meta, eu vou pintar de amarelo para dizer que você quase bateu a meta, tá bom? De outra forma, se você andou longe, se você não fez nada, 0, então vou pintar de vermelho para dizer que você não bateu a meta, tá? Então, isso vai servir de input para mim puxar sua orelha, elogiar você, aumentar ou diminuir a meta, tá bom? É basicamente isso. Então é isso, Ruana, está aqui sua planilha, seu planejamento, tá bom? Preciso que você tenha dedicação, disciplina, comprometimento, tá bom? Agora é hora de dedicar ao estudo, tá? Vou tentar fazer suas metas de modo que você tenha tempos para curtir um pouco, para aproveitar um pouco a vida, tá? Mas quando se entra no mundo dos concursos, é interessante ter uma dedicação extra, tá? Então, dedique-se, tá? Diga não a algumas coisas que não vão contribuir para o seu estudo, pelo menos durante esse período que você estiver estudando, tá bom? É importante dizer não para algumas situações, algumas coisas, tá? Deixar para depois e dar prioridade ao estudo, tá bom? Então, qualquer dúvida que você tiver, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Estarei à disposição aí 24 horas por dia. Na hora que você mandar a mensagem, assim que eu ver, eu respondo, tá? Então, não tenha vergonha de perguntar, de tirar dúvidas nessas primeiras semanas, tá? Porque realmente vai surgir muita dúvida, tá? É só conversar comigo, tá? Sem medo, sem frescura, tá bom? Eu sou bem aberto a essa situação, tá bom? É só perguntar que eu vou responder, tá? Beleza, então tenha um bom estudo, um bom início de estudo, tá? E qualquer coisa eu estou à disposição no WhatsApp, tá? Bons estudos e até mais.